Amor que carrega não exige. Hoje nós vamos falar desse amor que carregamos, que não tem uma cobrança, não tem uma exigência. Bem-vindo ao Celebrar a Palavra de hoje. Essa é uma série de devocionais que estamos fazendo, 21 dias, se não me engano, a gente deve estar chegando aí próximo dos seus últimos dias dessa série. Eu vou fazer uma leitura de um texto, depois eu faço a leitura de uma reflexão, deixo um desafio para você em cima dessa reflexão nesse dia de hoje, para que esse texto possa edificar cada vez mais a nós mesmos. Então, sempre que possível, Bíblia aberta e vamos direto para o texto. Vamos para Romanos. Vamos abrir o nosso texto em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Está escrito assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Vou ler de novo, porque isso é muito forte. Isso é uma recomendação de Paulo. Está escrito assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Que o Deus da perseverança e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar segundo a Cristo, para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem a Deus e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a nossa reflexão em cima desse texto, que é um texto muito forte. A maturidade na fé não se mede pelo que sabemos, se mede pelo que carregamos. Então não é o nosso conhecimento, não é o que experiência de vida, é sobre 50 anos de igreja, é sobre o que você carrega, né? Paulo diz que os fortes devem ajudar os fracos. Isso significa que não é para você se sentir superior, mas para que você possa sustentar. O amor de Cristo não vive perguntando: é eu? Quem vai cuidar de mim? Ele olha para o irmão e pergunta: como posso ajudar a você a crescer? Isso não é se anular. Isso é escolher amar como Cristo amou. O texto diz que nem o próprio Cristo buscou agradar a si mesmo. Jesus carregou as ofensas, carregou o peso, carregou a cruz. Não por obrigação, mas por amor. A vida cristã não é centrada no me agrada, né? É para mim, me agrada, sou eu que preciso. Ela é centrada no edificar, sou eu que edifico. Quando ajudamos alguém a permanecer firme, quando suportamos com paciência, quando escolhemos não reagir com dureza, estamos refletindo o caráter de Cristo, esse amor que Deus nos amou primeiro. Isso é o resultado de uma unidade com Cristo. Uma igreja madura não é aquela que tem diferenças, o que cria, né? Não necessariamente tem diferença, mas que fica brigando, separando, com opiniões diferentes. É aquela que aprende a caminhar junto. Enquanto você caminha junto, você glorifica a Deus. Essa é a reflexão, né, do nosso texto de hoje. Ela é muito... Se a gente pegar os pontos necessários, os pontos importantes, pelo menos os pontos que batem muito, né, na nossa cabeça, muitas vezes a gente se surpreende com alguma situação e a nossa chance é rebater com mais dureza, ou se perguntar: Deus, quando Deus vai cuidar de mim, né? Ou quando isso vai ser diferente, até quando eu posso suportar tal determinada situação. Mas a grande verdade é que Deus
sempre nos protege. Se a gente passou a nossa série, boa parte dela aí, falando um pouco desse amor de Deus, né, o quanto isso reflete como Ele nos amou primeiro, e não por as nossas obras, não por o que a gente faz, o que deixamos de fazer, mas Ele escolheu nos amar primeiro. Isso também a gente também deve refletir isso no nosso dia a dia, de uma maneira que a gente possa refletir esse amor independente da situação. Se nesse momento você está com essa sabedoria, você está forte, você está conseguindo aumentar, ter ainda mais seu relacionamento com Deus, ele tem que ser refletido ao próximo, né? A gente tem que refletir isso ao próximo de maneira que a gente não caia na tentação do inimigo, que a gente não caia nas contendas, que a gente não caia na briga, que a gente possa refletir com sabedoria. E essa sabedoria está na palavra de Deus, essa sabedoria está em buscar a palavra de Deus, essa sabedoria está em se relacionar com Deus. Isso vai te trazer uma calma, né? Acabei de brincar aqui, falar com a minha esposa numa situação da empresa. Uma situação delicada e incomodou demais. Eu falei, cara, essa é a hora que você precisa acalmar, relaxar, vai ouvir um louvor, vai se relacionar com Deus, vai distrair a mente, vai curtir, para que você possa refletir o que Deus realmente quer pra gente, para que Ele quer com a nossa vida, como a gente pode refletir isso, para que a gente não aumente ainda mais as pressões, para que a gente ainda não aumente mais os riscos, mas que a gente possa aplicar esse amor de alguma maneira, de alguma sabedoria de Deus que vem trazer o nosso conforto. Por quê? Tudo que a gente faz é para edificar o nome de Deus, é para edificar a Cristo. Então, se a gente faz por Ele e entrega para Ele, e que a vontade seja feita a vontade dEle, eu também posso profetizar a minha vontade, mas que seja feita a vontade dEle, cara, a vontade dEle é sempre melhor que a nossa, a decisão dEle sempre vai ser melhor que a nossa. E é importante a gente chegar nessa conclusão e conseguir refletir isso no nosso dia a dia. Deixo para você aqui um desafio, para que você possa refletir, né, em cima dessa reflexão. Se pergunte para você mesmo: eu tenho usado minha maturidade para servir ou para exigir? Querer que Deus faça alguma coisa comigo, querer que Deus faça na minha vida, ou que ainda pior, né, querer que os outros seja amoroso, ou seja isso, ou seja aquilo, né? Como é que você está usando essa maturidade? Existe alguém perto de mim que precisa desse apoio espiritual, que precisa dessa fé, mostrar que Deus está cuidando a todo instante? Tenho sido paciente com a fraqueza dos outros, né? Como é que está a minha paciência? Eu vejo sua maturidade, às vezes você pode ter um nível de maturidade diferente de uma outra pessoa. Isso não significa que você é mais ou menos, não significa que você é superior ou não. Isso significa que nesse momento você está tendo um relacionamento com Deus, uma maturidade importante com Deus, está se relacionando um pouco mais com Deus, e nesse momento você tem maturidade para ajudar o seu próximo na sua fraqueza, no seu momento de desespero. Isso é sensacional. Então, poder, né, fazer isso também é muito edificante. Que hoje você possa escolher a carregar mais uma vez e não a cobrar esse amor, não cobrar esse relacionamento, mas que você possa carregar com leveza, porque você está entregando tudo isso na mão de Deus. Vou deixar aqui alguns pedidos para que você possa acrescentar na sua oração no dia de hoje. Pede um coração paciente. Pede disposição para sustentar os mais fracos. Pede maturidade para amar como Cristo amou, não para amar como eu amo, é como Cristo ama. E pede unidade, né, nessas relações, nessas reflexões, para que você possa compreender cada vez mais o dia a dia. Deixa um versículo complementar para você acrescentar na sua leitura. Gálatas 6, versículo 2. Levem as cargas um dos outros, assim cumpram a lei de Deus. Não estou dizendo que você tem que levar a carga de todo mundo, mas você tem que ser maduro o suficiente para saber que você também é responsável por levar uma determinada carga, porque Deus está te entregando cada vez mais. Eu sempre falo, como eu venho em uma formação em
ciência da computação, eu sempre falo, ao longo da carreira você aprende, cada vez que você tem mais acesso, maior é a sua responsabilidade. Maiores são os seus compromissos, porque você tem muito mais informação e sabe muito mais do que aquilo é capaz, do que aquilo pode provocar. E isso é a mesma coisa nesse relacionamento com Deus. Quanto maior é o seu relacionamento com Deus, quanto maior é o seu relacionamento com a tua palavra, quanto maior mais você vai acrescentando, né? Vai entendendo cada vez mais, vai se relacionando mais com Deus, mais responsabilidade, mais ações, mais conhecimento, mais poder, vamos dizer assim, Deus vai te dando, vai te capacitando para que você possa lidar com tudo isso. Então, lidar com tudo isso é porque você está sendo capacitado, está sendo preparado para isso. Então, glória a Deus, que Deus está te abençoando, que você está entendendo cada vez mais a promessa que Deus tem para você na tua vida. Te convido a fazer uma declaração no dia de hoje, junto comigo aqui, que é, repete comigo: eu escolho amar como Cristo. Eu escolho amar como Cristo. Carrego e não exijo. Sirvo e não me centro em mim, não me concentro em mim. Que a minha vida edifique os outros e glorifique a Deus. Essa é importante. Que a minha vida edifique os outros e glorifique a Deus. Amém? Deus possa te abençoar cada vez mais no dia de hoje, que se existe algum peso, existe algum momento, existe alguma reflexão que você está carregando, que você possa entregar na mão de Deus, possa pedir essa maturidade, essa disposição, para que Deus te dê sabedoria, para que você possa lidar com tudo isso com muito amor, com o amor de Cristo, e não com o nosso amor próprio, né? Com o amor de Cristo, que essa sabedoria que Ele te coloca à disposição possa ser usada com muito amor. Se você gostou dessa reflexão, curte, comenta, compartilha e nos vemos amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.